você aparecer, eu boto na edição que tá legal. E aí? Olá. Olá pessoas, beleza? Meu nome é Júlio César, eu sou o Nerd da Química e bem-vindos a mais um vídeo deste canal, que agora é o maior canal de Química de todo o lindo e maravilhoso estado do Espírito Santo. E como vocês que acompanham este canal fielmente há tanto tempo já devem ter percebido, nada neste canal é assim uma coisa tão comum ou trivial, sempre uma coisa bem especial, bem diferentona, bem fora da caixa. Então, hoje eu vou apresentar um tema de química bem comum, bem simples, que os alunos costumam estudar na escola, assim, nos níveis mais básicos, porém de uma forma mais abrangente, uma forma mais completa. Ou seja, hoje nós iremos aprender sobre regra do octeto de uma forma que você nunca viu. Então, fiquem aqui no vídeo e assistam esta pequena aula que eu vou dar para vocês sobre como funciona a regra do octeto, de por que os elementos ficam completos com 8 elétrons na última camada, qual o fundamento, qual a física por trás de tudo isso, de uma forma que é relativamente fácil de entender, de modo que vocês vão sair daqui com conhecimento novo, ou seja, em vez de simplesmente decorar a regra, vocês vão conseguir entender o funcionamento dela. E isso que é o legal de você conseguir ter um conhecimento de química ou de qualquer outra disciplina, não é simplesmente decorar as coisas, e sim você entender como que ela funciona, de forma a você ter na ponta da língua, você ter na sua cabeça o mecanismo de como as coisas acontecem, e isso faz você rapidamente evoluir e dominar essa matéria, esse entendimento, e assim arrasar quando for estudar e entender química. Então fiquem no vídeo e vamos à nossa explicação. Então, uma das primeiras coisas que nós aprendemos em química durante o ensino médio ou no começo do ensino superior é sobre ligações químicas, o que nós entendemos como cada elemento químico vai se ligar aos demais. Por exemplo, o hidrogênio formando uma ligação covalente, o carbono forma 4, isso que a gente vê bastante em química orgânica. Tem os metais que geralmente perdem elétrons, por exemplo, o sódio perde 1, magnésio perde 2, o alumínio perde 3. Temos os não metais que geralmente eles ganham elétrons, por exemplo, o cloro ganha 1, o oxigênio ganha 2, o nitrogênio ganha 3, por aí vai. E aí, basicamente, esse modo como os átomos se comportam quimicamente, do modo como eles vão se interagir com os outros, com as ligações, é basicamente isso que dita a regra do octeto, ou seja, ela explica como que cada elemento químico forma as ligações químicas. É uma coisa que nós estudamos em química, uma das coisas mais fundamentais que nós estudamos. A regra do octeto, ela é um dos pilares centrais da disciplina de química, porque ela basicamente dita o comportamento químico de cada elemento químico, ou seja, a sua personalidade, o modo como ele vai interagir com os demais elementos. A regra do octeto, ela estabelece que os átomos eles se tornam estáveis eletronicamente, ou seja, a configuração de seus elétrons se torna estável quando eles adquirem uma configuração contendo 8 elétrons na camada mais externa do átomo, ou seja, a última camada mais afastada do núcleo. Exceto no caso quando os átomos têm apenas a primeira camada, porque essa camada se estabiliza apenas com 2 elétrons em vez dos 8. Então, qualquer elemento químico que tenha mais de uma camada, ela sempre vai se estabilizar com 8 elétrons. Isso é a regra do octeto. E de todos os elementos conhecidos, nós temos apenas 6 elementos felizados que eles já nasceram naturalmente com o octeto completo, ou seja, com a camada estabilizada, que são os famosos gases nobres: hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Esses elementos químicos, eles contêm na sua última camada um número mágico, que no caso é 8 elétrons, com exceção do hélio, que só tem uma camada, então ele tem apenas 2 elétrons, mas esse número também estabiliza no caso da primeira camada. E por isso, esses 6 elementos químicos, eles não precisam fazer nada para poder se estabilizar melhor, ou seja, eles já estão na configuração mais confortável, então eles não vão precisar reagir com nada, eles não vão precisar formar ligação, nem perder elétron, nem ganhar, porque eles já estão satisfeitos, por assim dizer. Ou seja, esses elementos tiveram a sorte de já nascer completos, por assim dizer, autossuficientes. Porém, esse não é o caso dos outros elementos químicos. A grande maioria dos outros elementos químicos, todos os outros, além desses 6, eles não têm a camada eletrônica mais externa fechada com 8 elétrons, ou seja, eles têm um número menor. Eles têm de 1 a 7 elétrons, e nesse caso eles não conseguem adquirir por si só a estabilidade química. Eles precisam mexer na camada de valência, ou seja, tirar elétrons, colocar elétrons, até que ela consiga atingir o número de 8 para eles poderem se estabilizarem. Ou seja, basicamente, todos os outros elementos químicos imitam os gases nobres. Porém, apesar de parecer simples, essa regra tem algumas complicações que alguns alunos podem se indagar durante o aprendizado, que são o seguinte:
Também quando nós aprendemos sobre distribuição eletrônica, sobre camadas eletrônicas, nós descobrimos que a primeira camada, como nós já dissemos, ela se fecha com 2 elétrons. A segunda camada se fecha com 8 elétrons. Porém, a terceira camada ela fica completamente fechada, ou seja, a quantidade máxima de elétrons que ela pode ter é 18 elétrons. A quarta camada, logo seguinte, ela se fica completamente fechada com 32 elétrons, e assim sucessivamente. Cada vez que nós afastamos o núcleo, a camada ela vai ter mais elétrons. Porém, uma coisa que nós observamos é, mesmo que os elementos químicos eles estejam como última camada, terceira em diante, eles ainda se estabilizam com 8 elétrons, uma coisa que pode ser, no mínimo, curiosa, mas às vezes confusa. Se as camadas elas se fecham com uma certa quantidade de elétrons, como é que, mesmo sem estar completamente completada, ou seja, totalmente cheia de elétrons, por exemplo, a terceira camada ainda se estabiliza com 8 elétrons, sendo que ela precisa de 18, ou seja, 10 elétrons a mais para ficar fechada e completa. E aí vem uma confusão, que é, por que mesmo que a camada aceite mais elétrons, ela se satisfaz com 8 quando é a última camada? Então, nós vamos explicar aqui sobre isso, sobre a regra do octeto, o que faz com que esse número seja um número mágico de elétrons para poder completar uma camada eletrônica. Então, primeiro, para podermos entender isso, nós temos que entender como os elétrons se organizam em volta do núcleo atômico, porque os elétrons eles não são jogados em volta do núcleo de qualquer forma, eles são organizados de uma forma bem específica. Então, para começo de conversa, nós sabemos que os átomos eles têm camadas de elétrons, aquelas camadas famosas K, L, M, N, O, P, Q, ou seja, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e assim por diante. Ai meu Deus, esse gato é tão carinhoso, olha só como ele é carinhoso, gente, olha. Então, agora nós vamos entender como que os elétrons se organizam exatamente em volta do átomo, do núcleo do átomo. Nós temos os 7 níveis de energia, que são as camadas eletrônicas, e cada camada eletrônica ela também tem uma espécie de subcamadas, que elas são subdivididas em tipo umas subcamadas que são os subníveis de energia, que são aqueles famosos que nós conhecemos, S, P, D e F. Porém, nem todas as camadas têm todos esses 4 subníveis. Por exemplo, a primeira camada ela tem apenas o subnível S. A segunda, além do subnível S, também tem o subnível P. A terceira, além desses 2 que eu já falei, tem também o subnível D. A quarta, além desses 3, também tem o subnível F. Ou seja, cada vez que nós nos afastamos do átomo, cada vez que as camadas vão subindo, elas podem ter mais subníveis no seu interior. E com isso elas têm mais elétrons e também têm mais orbitais. Mas o que são esses tais orbitais? O orbital é basicamente um espaço dentro da eletrosfera que é ocupado por um elétron, tipo uma casinha, uma casa onde ficam localizados os elétrons. Os subníveis eles são formados por grupos de orbitais. O subnível S ele contém um único orbital. O subnível P tem 3 orbitais idênticos, trigêmeos, ou seja, são 3 orbitais que são exatamente iguais, com a mesma quantidade de energia. O subnível D tem 5 orbitais também exatamente iguais, o subnível F tem 7. Então, cada vez que nós nos afastamos do núcleo do átomo, nós temos mais subníveis, mais orbitais e com isso, mais elétrons. E agora nós temos que entender como que os elétrons se organizam em cada orbital, porque o orbital é o menor espaço dentro da eletrosfera onde nós podemos encontrar elétrons. Então, um orbital ele pode estar vazio, ou seja, sem elétron nenhum, ele pode ter um único elétron dentro dele, ou ele pode ter 2 elétrons ocupando ele. Porém, é impossível para um orbital ter 3 ou mais elétrons. Ou seja, cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons. E com isso nós temos no caso dos subníveis. O subnível S ele tem apenas um orbital, então ele pode conter apenas 2 elétrons. Isso explica também porque a primeira camada só pode ter 2 elétrons, porque ela só tem um subnível que só tem um orbital, então ela só pode ter 2 elétrons. O subnível P ele tem 3 orbitais, cada um se ocupa com 2, então ele pode ter no máximo 6 elétrons. O subnível D ele tem 5 orbitais, cada um com 2 elétrons, e pode ter no máximo 10 elétrons. Então, no caso, a primeira camada tem apenas o subnível S, então só pode ter 2 elétrons. A segunda camada ela tem o subnível S e os 3 orbitais do subnível P, o que dá 4 elétrons, 2 elétrons em cada orbital, o que dá 8 elétrons. Temos a terceira camada, que tem o subnível S, mais os 3 orbitais do subnível P,
mais os 5 orbitais do subnível D, o que dá 9 orbitais. Cada um pode ser ocupado com 2 elétrons, então, portanto, ela pode ter no máximo 18 elétrons. E agora, por que os orbitais só podem conter cada um só 2 elétrons? Não podem conter 3, 4 ou mais. Para podermos entender isso, isso é regido pela força de atração ou repulsão que existe entre os elétrons. E os elétrons, além de ter a carga elétrica deles, a carga negativa que cada elétron tem, porque eles são partículas de carga negativa, um elétron ele também possui um campo magnético próprio, que é chamado de spin, que é uma propriedade quântica que para simplificar ao máximo, é basicamente um campo magnético que o elétron possui ao redor de si. Ele tem um campo magnético intrínseco. O elétron ele tem a sua carga elétrica e ele também tem um campo magnético, ou seja, ele age como se fosse um pequeno ímã, com seu polo norte e seu polo sul. Geralmente, quando nós representamos elétrons, durante o preenchimento de orbitais, que é uma coisa que nós estudamos muito em química, nós geralmente preenchemos os orbitais com um elétron que é representado por uma setinha para cima e o segundo elétron representado como uma setinha para baixo. Por que que ele é representado como setinhas? Então, a setinha ela representa a direção do spin do elétron, porque o spin ele só pode ter 2 valores. Ou seja, o spin do elétron ele só pode ter 2 configurações possíveis. Então, uma foi chamada de para cima e a outra foi chamada de para baixo. E basicamente o spin dos elétrons ele é como se ele fosse um pequeno ímã. O elétron é como se fosse um ímã, com o polo norte sendo onde está apontando a ponta da setinha aponta para o polo norte desse campo magnético do elétron, e a parte de baixo da setinha é o polo sul do campo magnético desse elétron. Não existe ímã de um polo só, então até mesmo os elétrons têm sempre 2 polos magnéticos. Então, quando nós temos 2 elétrons com o spin apontando para o mesmo lado, os 2 estão apontando para cima, por exemplo, é como se nós pegássemos 2 ímãs com o polo norte, com o mesmo polo apontando um para o outro. Polo norte com polo norte se repelem. Então, elétrons com spin igual, eles vão se repelir magneticamente, enquanto os elétrons com spins opostos é como se fossem 2 ímãs com polos diferentes apontando um para o outro. Então, eles vão sofrer uma atração magnética. Portanto, existem 2 forças que agem sobre os elétrons quando eles interagem um com o outro. Existe a repulsão elétrica que os elétrons têm entre si porque eles são negativos, e a interação magnética que ela pode variar. Ou seja, se os 2 elétrons tiverem spin igual, eles se repelem pelo campo magnético. Se eles tiverem spins opostos, eles se atraem pelo campo magnético. E aí, quando nós temos 2 elétrons com spins iguais, além da repulsão elétrica, também existe a repulsão magnética. Então eles se repelem com força, muita força. Quando nós temos elétrons com os spins opostos, eles sofrem a repulsão elétrica, que é esperado, mas eles têm uma atração magnética, e essa atração magnética meio que bloqueia, ela cancela a repulsão elétrica, de forma que quando nós temos 2 elétrons com spins iguais, eles podem coexistir no mesmo lugar, na mesma casinha, no mesmo espaço, sem ficar um brigando com o outro, sem trombar com o outro. Ou seja, um orbital ele só pode ter 2 elétrons e sempre com os spins opostos. Por quê? Ali eles podem interagir um com o outro de forma mais amigável, ou seja, a repulsão que eles tinham entre eles foi cancelada pela atração magnética. Então os 2 elétrons eles estão ali sem disputar um com o outro. Porém, quando nós tentamos colocar, por exemplo, 2 elétrons com os spins iguais dentro de um orbital, sempre que nós tentamos botar, por exemplo, o orbital tem um elétron com spin para cima, nós botamos um outro elétron com spin para cima, ele é expulso do orbital. A mesma coisa, se o elétron estiver com spin para baixo e botamos outro com spin para baixo, ele é expulso também. Porque existe uma força de repulsão muito forte, são 2 forças de repulsão ao mesmo tempo, elétrica e magnética. E isso explica porque é impossível colocar 3 elétrons dentro de um orbital, porque o orbital vai estar com 2 elétrons, um com spin para cima e outro para baixo. Se a gente colocar um terceiro elétron, ele vai necessariamente estar com spin ou para cima ou para baixo. E aí, se ele tiver com spin para cima, ele vai repelir o outro elétron do orbital que também está com spin para cima. Ou se ele estiver com spin para baixo, ele vai repelir o outro elétron que também está com spin para baixo. Então sempre vai ter 2 elétrons com spin igual se você colocar 3 no mesmo orbital, e é impossível existir spin igual ocupando o mesmo orbital. Então parece que eu fugi do foco, parece que essa explicação alongou um pouco o vídeo, mas é uma coisa que é fundamental para você entender como os elétrons se organizam nas camadas de elétrons. Não é tão complicado quanto parece. Então nós temos, cada orbital pode conter no máximo 2 elétrons. E como os elétrons eles têm uma repulsão elétrica entre eles, se você tentar aproximar 2 elétrons, eles vão se repelir.
mas quando você tem eles com os espinhos opostos, eles não vão se repelir mais. E nesse estado em que eles podem estar confortáveis um perto do outro, sem repulsão, é um estado de energia mais baixo, o que é o estado mais estável, porque tudo na natureza busca o estado de menor energia possível. Tudo no universo gosta de relaxar e descansar, ficar na maciota, digamos assim, ficar no estado de energia mais baixo. Então, dois elétrons dentro de um orbital, eles têm uma quantidade de energia menor do que teria um elétron sozinho em um orbital. Então toda vez que nós preenchemos um orbital, ele fica muito mais estável do que ele era antes quando estava vazio ou com apenas um elétron. E também cada subnível de energia que forma uma camada, ele tem um estado de energia diferente. O S é o menos energético, o P tem uma quantidade de energia um pouco maior, o D tem uma quantidade de energia maior e o F tem uma quantidade de energia ainda maior. Então, quando nós vamos preencher os átomos, os elétrons sempre vão ocupar o orbital de menor energia que estiver disponível. Mas aí vocês devem estar se perguntando o que tudo isso que eu expliquei agora tem a ver com, por exemplo, um átomo que tem como última camada uma que pode ter mais do que 8 elétrons, mas ainda assim se estabiliza apenas com esses 8. Então isso tem a ver com a ordem de energia dos orbitais e dos subníveis durante o preenchimento das camadas eletrônicas. E para exemplificar isso, nós vamos mostrar como que é o preenchimento da terceira camada de elétrons, que é uma camada que abriga no máximo 18 elétrons, e vamos explicar por que ela se estabiliza com 8, mesmo que ainda caiba mais elétrons dentro dela. Então, aqui nós temos a configuração de orbitais da terceira camada, a camada M, e nós vamos preencher ela do começo até o fim, com todos os elétrons que ela precisa até ela ficar totalmente cheia. Para vocês poderem entender o que faz com que 8 elétrons seja uma configuração estável, mesmo que a camada não esteja totalmente cheia. Então, primeiro nós temos aqui todos esses orbitais vazios, subníveis 3s, 3p e 3d, e agora nós vamos adicionar o primeiro elétron nessa camada. Então, o primeiro elétron ele vai buscar naturalmente o orbital de energia mais baixa que ele encontrar. Nesse caso, o orbital menos energético é o orbital do subnível 3s. Então, esse primeiro elétron ele vai ocupar o subnível 3s. Por convenção, eu vou colocar ele aqui apontando o spin para cima, porque geralmente quando nós preenchemos orbitais, por convenção, nós sempre colocamos o primeiro elétron apontando para cima. Agora vamos colocar o segundo elétron. Onde ele vai entrar? Então ele vai procurar o subnível de menor energia que ele encontrar, no caso o orbital menos energético, que ainda esteja vago, que ainda esteja apto a ter algum elétron dentro dele. E como o orbital S, no caso, é o de menor energia e ele tem um elétron, ele ainda pode ter mais um, esse segundo elétron ele vai entrar no orbital do subnível 3s e ele vai entrar ali com o spin apontando para baixo. Para poder caber dentro do orbital, ele tem que estar com o spin oposto do primeiro elétron. Agora que nós temos o orbital do subnível 3s já cheio, nós vamos colocar o terceiro elétron nessa camada, na terceira camada. Ele vai buscar o orbital de menor energia que ainda está disponível para receber elétrons. E o orbital 3s já está cheio, ele não pode mais receber um terceiro elétron. Então esse elétron ele vai entrar no orbital de energia mais baixa que ainda tem disponível, que é o subnível, no caso, 3p. O subnível 3p tem 3 orbitais, então ele vai entrar em um desses 3 orbitais, porque eles têm a quantidade de energia igual. Logo em seguida, nós vamos colocar o quarto elétron. No caso, esse quarto elétron, ele deverá entrar também no subnível P. Porém, ele não vai entrar exatamente no mesmo orbital que o terceiro elétron entrou. O subnível P tem 3 orbitais e o quarto elétron ele não vai entrar no primeiro orbital junto com o terceiro emparelhado, porque quando nós temos um sistema formado por um orbital cheio, com um orbital vazio do lado dele com o mesmo teor energético, esse sistema é assimétrico e ele fica instável, ele fica com mais energia do que seria se fossem 2 orbitais iguais, cada um com um elétron. Então nesse caso, o quarto elétron não vai se juntar com o terceiro, ele vai ficar numa outra casinha no mesmo subnível, no subnível P, também apontando com o spin para cima, ou seja, nós temos os 2 elétrons do subnível P, estão cada um em orbital separado. O quinto elétron, da mesma forma, ele vai ocupar o último orbital que ainda falta colocar elétrons no subnível P. Ou seja, agora nós temos 3 orbitais do subnível P, cada um com 3 elétrons. Agora nós vamos ao sexto elétron. Esse sexto elétron, aí sim, ele vai se emparelhar com o terceiro elétron lá do subnível P. Então ele vai entrar no spin para baixo. Depois, o sétimo elétron, ele vai emparelhar com o quarto, pelo mesmo princípio. O oitavo elétron vai se emparelhar
com o quinto, e aí nós fechamos o subnível P, subnível 3P. E com isso, quando nós temos um subnível completamente cheio, ele está no estado de mais baixa energia, então ele vai estar no estado mais favorável, mais energeticamente favorável, mais estável. Aí nós temos o subnível S e o subnível P completos, e ao todo nós temos 8 elétrons na terceira camada. E agora vem o pulo do gato. Bem, nós apresentamos vários gatos aqui, então valeu o trocadilho. Então, quando nós colocamos o nono elétron, aí que vai acontecer uma coisa inesperada, porque ao invés dele seguir a tendência que nós explicamos até agora, ele vai fazer uma coisa completamente maluca, porque nós esperamos que o nono elétron ele vai naturalmente ocupar o subnível 3D, ele vai ser o primeiro elétron no subnível 3D para poder continuar preenchendo a camada. Mas ele, em vez de ir para o subnível 3D, ele vai para o primeiro subnível da quarta camada, que é o subnível 4S. Isso acontece porque na ordem de preenchimento de energia dos orbitais, o orbital 4S ele corta a fila, ele passa na frente do orbital 3D. Você pode ver naquele famosa distribuição eletrônica que o orbital 4S ele passa na frente do 3D. Ou seja, interrompeu o preenchimento da terceira camada e começou a preencher a camada de cima. Olha só. Aí, quando nós adicionamos o décimo elétron, o que ele vai fazer? Como o subnível 4S tem menos energia do que o 3D e ele está com um elétron, ainda tem um espaço vago, o décimo elétron vai se emparelhar com o nono no subnível 4S. E aí fecha o subnível 4S. Agora, o 11º elétron, aí sim ele vai entrar no subnível 3D. Então, ele vai entrar com o espin para cima, apontando para cima, num orbital. O 12º, ele deve entrar no outro orbital, não no mesmo orbital do que o 11º, porque isso cria um padrão assimétrico que é desfavorável. Então, os outros elétrons que nós vamos adicionando vai acontecer semelhante ao subnível P, que nós vimos anteriormente. Cada um vai entrar no orbital até o último, para depois começar a completar cada um desses orbitais até completar o último. Então nós descobrimos aqui que quando nós tentamos preencher a terceira camada, ela é preenchida até os primeiros 8 elétrons, depois começa a preencher a camada de cima, para depois completar 8 elétrons, você precisou no meio do caminho parar e colocar 2 elétrons na camada de cima. Porque tem um subnível 4S enxerido que ele está com a energia entre a do 3P e a do 3D, isso cria um abismo de energia entre os orbitais 3S e 3P, que tem uma energia relativamente próxima, e o 3D, que tem uma energia bem mais alta. Então, como nós vimos durante o preenchimento da terceira camada, entre os 8 primeiros elétrons adicionados e os outros 10 que irão ser adicionados logo em seguida, existe um abismo enorme de energia, ou seja, é muito difícil você pegar um elétron que está nesses 8 primeiros e transferir ele para esses 10 espaços que vem depois. Ou seja, quando nós temos um elemento químico com 8 elétrons na terceira camada, por exemplo, para poder fazer ele fazer uma ligação química, nós temos que tirar um elétron desses 8 que estão naqueles orbitais cheios, colocar no outro orbital para poder criar 2 espaços para poder fazer a ligação química, ou seja, abrir espaço para fazer ligação química. Mas transferir um elétron desses orbitais S e P que estão preenchidos para o orbital D, que tem uma energia muito maior, é uma coisa energeticamente desfavorável, ou seja, não vale muito a pena para o átomo gastar energia para tirar um elétron do lugar que ele já está confortável. Com isso, basicamente, quando nós estamos preenchendo a terceira camada, quando atinge 8 elétrons, ela fica numa configuração bastante estável energeticamente, de modo que é bem difícil tirar ela daquela configuração. Tentar tirar essa camada dessa configuração é meio que custa energia e não é uma coisa favorável. O átomo ele vai escolher o estado de menor energia, ou seja, se é difícil ele fazer uma ligação química transferindo elétrons de um lugar para o outro, ele prefere não fazer. Basicamente isso. Então, agora que nós entendemos como que 8 elétrons é uma configuração estável para qualquer camada acima da primeira, nós vamos entender agora o que os átomos têm a tendência de fazer ligação química, ganhar ou perder elétrons para se estabilizar. Como nós vimos, qualquer átomo que não seja um gás nobre, ele não tem os 8 elétrons na última camada, então, para poder se estabilizar quimicamente, ele precisa conseguir arranjar um jeito de ter esses 8 elétrons na última camada. Então, basicamente, quando os átomos têm menos do que 4 elétrons, de 1 a 3 elétrons na última camada, isso significa automaticamente que a camada logo embaixo, ela já tem os 8 elétrons fechadinhos ali, ou seja, a última camada embaixo ela já foi preenchida até os 8 elétrons, e aqueles elétrons poucos que tem na camada de valência, eles foram colocados depois.
Então, esses átomos, como tem poucos elétrons na última camada, é bastante difícil eles juntar mais elétrons para poder completar os 8. É mais fácil eles perderem esses elétrons, ainda mais porque esses elétrons estão pouco atraídos pelo núcleo do átomo. Eles estão bem soltinhos. Então, a camada logo embaixo já tem 8 elétrons, a de cima tem poucos elétrons que estão praticamente soltos. O átomo ele pode simplesmente se livrar desses elétrons, de 1 a 3 elétrons que ele tem na última camada, e assim essa última camada some, que a camada de valência dele passa a ser a camada que está embaixo daquela antiga última camada. E aquela camada está com 8 elétrons. Ou seja, ela está com uma configuração estável semelhante a um gás nobre. E aqueles elementos que têm mais do que 4 elétrons, eles estão quase lá. Eles estão chegando nos 8 que precisam. Ou seja, eles estão quase completando 8 elétrons. E aí, uma coisa interessante aqui é o seguinte, nós temos elétrons que estão sozinhos em os orbitais, aqueles orbitais incompletos que faltam completar os 8 elétrons, eles têm elétrons solitários ali. Quando nós colocamos elétrons nesses orbitais que têm os elétrons solitários, nós vamos parear esses elétrons, e elétrons pareados eles têm um estado de energia menor do que seria um elétron solitário, ou seja, quando nós colocamos elétrons a mais nesses orbitais que faltam ser preenchidos, eles diminuem o teor de energia, ou seja, eles liberam o excesso de energia que eles tinham. Quando nós tínhamos elétrons, o orbital incompleto, ele tem mais energia do que um orbital completo. E com isso, como tem menos energia, é o estado preferido de tudo no universo, o átomo ele fica ainda mais estável se ele receber esses elétrons. Então, quando o átomo perde elétrons, ele está se livrando de alguns elétrons que estão muito afastados e que manter eles gasta energia também. E enquanto a última camada, a camada embaixo, tem 8 elétrons. Se o átomo tiver faltando alguns elétrons para completar os 8, quando eles conseguem ganhar esses elétrons, eles perdem energia porque os orbitais ficam no estado de energia mais baixo e mais confortável para os elementos. E agora vem a famosa ligação covalente. Como que uma ligação covalente se forma? Aqui nós temos 2 elementos químicos que eles querem ganhar elétrons, e não tem nenhum elemento químico que quer perder elétrons próximo dele. Então, como eles resolvem isso? Eles formam uma ligação covalente entre eles, que é uma ligação em que os átomos compartilham elétrons, ou seja, as 2 camadas de valência dos elementos químicos se encostam, ficam alguns elétrons ali entre os 2 elementos químicos, e esses elétrons eles passam a pertencer aos 2 elementos químicos envolvidos na ligação, de modo que ele pode ser contado na eletrosfera de um e fecha os 8 que precisa, e é contado na eletrosfera do outro e também fecha os 8 elétrons que precisa. E agora, o que mantém as 2 camadas de valência coladinhas, ligadas uma na outra? Lembra que eu falei que os elétrons, quando eles se emparelham dentro de um orbital, eles passam a ter uma atração magnética entre si, que compensa a repulsão elétrica que existe entre eles? Então, quando esses 2 elementos químicos se aproximam, os 2 orbitais se fundem e viram um único orbital com 2 elétrons, um com spin para cima e outro para baixo, um estado de menor energia, mais estável. Porém, esse orbital, agora ele pertence aos 2 átomos, ele está sendo atraído pelo núcleo positivo dos 2 átomos. Então, nós temos o núcleo de um átomo puxando esses 2 elétrons para ele, temos o núcleo do outro átomo puxando também esses 2 elétrons para ele. Esses 2 elétrons eles estão se repelindo um do outro eletricamente, porém estão se atraindo magneticamente entre si. Dessa forma, o que é interessante é o seguinte, uma ligação covalente ela é regida pela força eletromagnética, ou seja, ela é tanto uma atração elétrica quanto uma atração magnética entre os átomos, porque o magnetismo dos 2 elétrons com spin opostos, que une os 2 elétrons, e esses 2 elétrons unidos, eles formam uma entidade, que é um par eletrônico dentro de um orbital, que é atraído simultaneamente pelos 2 átomos, ou seja, eles mantêm o vínculo entre os 2 átomos formando a ligação. Então é isso, gente. Este foi o nosso vídeo sobre a regra do octeto, explicado de uma forma bem abrangente, como vocês provavelmente nunca já tiveram visto antes. Eu espero que vocês tenham gostado bastante do conteúdo deste vídeo, que foi um pouco mais longo do que o normal, porque eu me empolguei um pouquinho na hora de fazer a explicação. Espero que vocês tenham entendido bem isso que eu passei para vocês. Eu também peço a vocês que inscrevam-se no meu canal, que acessem também o meu site, que também se chama o Nerd da Química, onde vocês podem ver vários artigos e vários vídeos interessantes. A minha página do Facebook, que também se chama Nerd da Química, que tem várias postagens bem legais. Acessem também o site do Projeto Show de Química, onde vocês podem aprender várias experiências de química bem bacanas que os professores podem passar em sala de aula, ou as pessoas que gostam podem aprender bastante coisa interessante. Se vocês quiserem comprar materiais para fazer essas experiências, um livro de experiências para poder servir como guia para executar essas experiências, vocês também podem
obter esses materiais na loja Educa Inova Ciência, que eu vou colocar o endereço aqui também na descrição do vídeo. Agradeço a vocês pela audiência, muito obrigado por tudo e valeu!